puderam verificar, a proclamação da República, na verdade, não foi proclamada. Foi um golpe de Estado. Pouco tempo depois, houve a promulgação de uma Constituição em 1891. As consequências, depois de a República ter sido instaurada, foram várias. Por exemplo, em pouco tempo, o próprio Marechal Deodoro ele acabou fechando o Congresso. Houveram várias revoltas. Destacamos, por exemplo, a revolta da Armada, que acabou derrubando e fazendo o Marechal Deodoro renunciar, assumindo o Marechal Floriano Peixoto, que este, com mão de ferro, acabou, digamos, segurando a República. Tivemos várias revoltas, dentre elas Canudos, a revolta do Contestado, e estou citando apenas 2 massacres que houveram aqui em nosso território. O surgimento de oligarquias, mandando e desmandando pelo país, como essas fases que eu estou citando, por exemplo, no início da República da Espada, depois com as oligarquias mandando com a política do café com leite, entre Minas e São Paulo se revezando no poder, até culminar com a Revolução de 30, que tem até um vídeo, vou botar na descrição, sobre a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas assume o poder. Depois, em 32, houve outra revolução, outra guerra civil aqui em nosso território, que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Consequentemente, pouco depois, houve a Intentona Comunista, de 1935. Em 37, como outro desdobramento, instauração do Estado Novo, que foi a ditadura consolidada de Getúlio Vargas. Houveram, depois da queda de Getúlio Vargas, várias crises. Uma delas culminou com seu próprio suicídio, e aqui nós também temos um vídeo que fala sobre isso na nossa descrição. Depois, em 64, uma intervenção militar. 21 anos depois, a nova República, onde várias situações nós podemos perceber: roubalheira generalizada, crises e mais crises. Além de várias constituições que tivemos no país. Foram 6 durante o período da República. Por exemplo, a de 1891, 1934, 1937, 46, 67 e 1988, que já está capengando. Parafraseando uma frase do príncipe da Casa Imperial Brasileira, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que ele diz: me diga um brasileiro que fala de boca cheia que a República deu certo. Para ter uma ideia, a figura do imperador, ele é basicamente feita para dar estabilidade ao país, como um poder moderador, como de fato era com a Constituição de 1824. Ou seja, nós vivíamos uma monarquia parlamentarista. Muitas das pessoas perguntam, por exemplo, a questão da liberdade dos escravos, e ela foi concedida paulatinamente aqui no país. Por quê? Porque muitos tinham medo do que aconteceu com o que houve nos Estados Unidos, uma guerra civil motivada justamente pela libertação dos escravos. E aqui veio paulatinamente. Era uma Constituição perfeita, um governo perfeito? Não, mas também tinha suas virtudes. Para ter uma ideia, numa hierarquia, num posto, numa pirâmide social, está acima de todos uma Constituição, abaixo o chefe de Estado, que é o imperador, ao lado o primeiro-ministro, um pouco abaixo o parlamento e o povo dando sustentáculo para tudo isso. Para ter uma ideia, na hora que um imperador ou houver qualquer situação que chega ao ponto para ele que tenha que ser decidido, o próprio primeiro-ministro, junto com o parlamento, eles acabam tirando e colocando o outro na linha de sucessão. Assim, vice-versa. Se, por exemplo, um parlamento tiver dando trabalho a um primeiro-ministro, acaba destituindo
o primeiro-ministro junto com o parlamento e aperta o botão reset, ou seja, convoca novas eleições e a vida segue. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, meus amigos do Fatos e Cultura, para questão de reflexão. Vocês acham que se por acaso houvesse continuidade no Império, a primeira Isabel, que era uma estadista de mão cheia, por mais que todos tivessem receio do seu marido, o Gastão de Orleans, que era o Conde D, ela era como se fosse nossa situação atual aqui no mundo que vivemos, como se fosse uma Rainha Elizabeth II. Ou seja, por questão de fazermos uma analogia, um Getúlio Vargas se criaria, passaria 15 anos no poder com a ditadura, se tivesse a figura do imperador, para acabar com isso? Chegaríamos a um ponto de ter uma ruptura e uma intervenção militar em 64 e 21 anos no poder? Hoje, voltamos para hoje, que acontece no nosso país. Já teria sido resolvido isso há muitos anos? Ou o Brasil continuaria patinando como está? Então é só uma simples reflexão para todos e nós desejamos o melhor para nosso país. O sistema de governo, que é a monarquia parlamentarista, na figura do imperador, serve como freios e contrapesos. Então, meus amigos, caso tenham gostado, dê um joinha, compartilhe com os amigos, faça um comentário pertinente ao assunto e, caso tenha interesse em contribuir com o projeto do Fatos e Cultura, segue abaixo o nosso Pix, fatoscultura@gmail.com.